Meus queridos, graça e paz. Que bom ter passado esses 2 dias com vocês. Conhecido mais um pedacinho aí do corpo de Cristo. Amém? Aprendi muito com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, ou de mim, das nossas experiências, tá? Quando a gente cantava esse cântico aí, eu estava lembrando, eu até falei ontem para vocês que hoje celebramos lá na Albânia o aniversário de 25 anos da nossa igreja, lá na Albânia. E passava na minha mente ali um pouco da história. A igreja lá na cidade de Leja, é o nome da cidade, missionário Jorge Damasceno, ainda era bem jovem naquela época. E ele saía com o seu carro, ele e a sua esposa, bem jovens, 1 ano e pouco de casados. E com os primeiros convertidos, iam para as vilas, as aldeias, como eles chamam, evangelizar. E numa aldeia em que ele estava, uma aldeia lá é um distrito, é uma pequena cidade, onde eles estavam evangelizando. Depois do apóstolo Paulo, segundo a história e pesquisa que ele fez, depois do apóstolo Paulo ter passado naquela região, eles foram os próximos missionários, imagina. E um povo assim, dominado, arraigado no comunismo. O país estava recém saindo do comunismo, mas também no islamismo. E naquela cidadezinha se converteu um jovem, adolescente. Mas o povo não queria cristianismo ali. E num domingo à tarde, que Jorge e a sua equipe estavam preparando para ir àquela cidade, pegou a sua vanzinha e seguiu para a cidade. Na entrada da cidade, um senhor no meio da pista da rodovia, de braços abertos, pedindo para parar. E o Jorge pensou, tem algum maluco aí que quer ser atropelado. Mas ele parou e disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, não entre na cidade. Não entre na cidade. Mas por que não podemos entrar na cidade? Nós vamos fazer um culto. Não entre na cidade porque já prepararam a forca no meio da cidade para te enforcar. Os homens da cidade estão preparados para enforcar a você, missionário. Não entre na cidade. E depois de muita insistência, o Jorge ouviu a voz de Deus pela voz daquele homem e voltou. Mas naquela cidade ficou salvo esse rapaz, chamado em português Edmundi. E aquele rapaz seguiu Jorge e foi discipulado e preparado. Depois ele foi servir o exército, saiu do exército, voltou. E nós investimos na vida dele, foi para uma outra cidade, fez o curso teológico. E 3 anos depois do curso teológico, eu estive lá na Albânia para a ordenação do primeiro pastor batista albanês com curso teológico. E um pastor batista nacional. E hoje aquela igreja completa 25 anos. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Estava ali ao lado do pastor, já tinha iniciado o louvor, e eu recebi um videozinho de um período de louvor de uma igreja que estamos inaugurando hoje, lá em Angola, em Luanda. Aliás, uma cidade ao lado de Luanda. Eu acho que deve estar lá no ponto, né? Vamos ver ali, rapidinho. Um ano que o nosso missionário Salvador Adão iniciou esta igreja aí, ó. Esta mocinha bonita que está na frente com o bebê é a esposa dele, a filhinha.
um momento de oração. Este salão, quem nos ajudou a construir foi a Igreja Batista Sião de Maringá e a Igreja Batista Nova Esperança, ali no Rio de Janeiro. Então nós louvamos a Deus pela pregação do Evangelho. Se a igreja não vai, irmãos, as pessoas não conhecem Jesus. A igreja precisa ir. Precisa ir às nações. Precisa ir às nações. Anunciar o Evangelho da graça de Deus. Vocês não entenderam dessa oração aí, né? Dessa igreja, né? Não deu para entender. Sabe por quê? Eles falam Lingala. É uma língua muito parecida com o francês, tá? E só alguns falam português. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Do versículo 19 ao 26. Atos 11, 26. Irmãos, o nosso trabalho missionário em Angola, nós começamos debaixo de uma mangueira. Ainda começamos igrejas lá debaixo de mangueiras, de árvores. E quem começou não foi um missionário enviado. Na época da guerra, o Brasil enviou um pelotão do exército, os chamados Boinas Azuis, pela ONU, tá? Esses grupos de paz. E naquele pelotão tinha um Batista Nacional do Rio de Janeiro. E ele, sabendo que foi arregimentado para ir a Angola, para aquela região do Bengo, ele mobilizou a sua igreja e várias igrejas do Rio de Janeiro e pediu para o comandante: me cede um espaço no container, no contentor do navio, para que eu possa levar roupas, bíblias e alimentos e outras coisas para abençoar o povo lá em Angola. E o comandante abriu as portas e ele colocou muito material, muitas bíblias, roupas e muitas coisas. E chegou exatamente na hora certa e no lugar certo. E ali ele começou a fazer o trabalho de evangelização. Quando terminou o tempo dele de 6 meses de serviço, ele voltou ao Brasil e foi a Belo Horizonte, me procurou e falou: pastor Ronald, nasceu uma igreja lá em Angola. Envia um missionário. Tem um povo lá, recém-convertido, que precisa de ensino, de discipulado. Então enviamos um missionário para aquela região. Quando eu fui naquela região, que eu tomei conhecimento que era a região mais forte na feitiçaria em Angola, mais temida. E missionário que ia para aquela região não parava, não ficava. Ninguém tinha estabelecido igreja naquele lugar. E Deus fez do modo dele. E enviamos um missionário, um casal. Eles fizeram um trabalho excelente. Prepararam obreiros. Hoje os nossos pastores em Angola são todos oriundos daquela região. E é interessante que algo aconteceu que Deus permitiu, como permitiu com a igreja de Jerusalém. Essa igreja que vamos refletir sobre ela nesta noite, a igreja de Antioquia, foi resultado da perseguição. E o nosso trabalho em Angola nasceu em meio à perseguição, em meio à guerra, e se expandiu para outros lugares de Angola por causa da perseguição. A igreja estava estabelecida, com a liderança própria. Os missionários voltaram para o Brasil no período de férias e reacendeu a guerra novamente. E os guerrilheiros entraram na aldeia e, na época, como o Senhor havia salvado a liderança, professores de escolas, líderes da comunidade, o chefe da aldeia. Então, qual era dos guerrilheiros? Matar a liderança.
E os irmãos fugiram, começaram a fugir para as matas, mas nós perdemos uma família de obreiros. O pai conseguiu jogar os filhos pela janela, e a esposa, e eles fugiram, mas ele ficou, o seu irmão, mais 2 irmãos se esconderam lá debaixo da cama, mas os guerrilheiros chegaram e metralharam todos. Vocês terem uma noção do que é o ambiente animista e fetichista. O nome daquele obreiro, o nome de registro era Baal. Vocês terem uma noção do que é, né? Mas era um jovem senhor de Deus, evangelista, pregador do evangelho. E aquilo, vocês pensam que a igreja fechou? Não. Os irmãos que foram dispersos começaram a abrir novos trabalhos, onde eles foram parando. E aquela igreja ali não parou, em meio à guerra. Deus levantou para aquela igreja um pastor, Rubem, ele foi comandante de um pelotão de guerra, e Deus salvou aquele homem. Hoje ele é pastor daquela igreja já há muitos anos. Igreja começada em meio à perseguição. Vamos ler o texto. Versículo 19 do capítulo 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pai, abrimos o nosso coração e mente para a Tua palavra. Revela-nos a Tua palavra, os ensinos que o Teu Espírito tem para nós nesta noite, como servos e como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém foi a primeira igreja. E era uma igreja poderosa. Era uma mega igreja. Era uma igreja onde estavam os melhores pastores, os apóstolos de Jesus. Os melhores diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Onde se congregavam homens e mulheres que caminharam com Jesus, que experimentaram da multiplicação de pães e peixes, muitos daqueles que foram ressuscitados, que receberam os inúmeros milagres da parte do Senhor. Mas para aquela igreja, o Senhor lhe havia dado uma ordem, um mandato do fazer discípulos de todas as nações. Aquela igreja viu o primeiro, experimentou o primeiro avivamento da história da igreja. Em Atos 2, o derramado do Espírito Santo, o cumprimento da promessa lá do profeta Joel. E o Espírito Santo caiu sobre a igreja com grande poder. O poder foi tamanho que toda a cidade de Jerusalém foi sacudida, e o impacto tal que as multidões corriam para o cenáculo, para o templo, para saber o que estava acontecendo com aquele punhado de crentes, quase 120,
era o poder do Espírito Santo, do Espírito missionário de Deus. E nos diz o texto sagrado que as multidões se achegavam, eram pessoas de várias nações. Se você ler o texto lá de Atos 2, você vai observar. Estavam em Jerusalém pessoas de várias nações para a grande festa dos judeus. E ao chegarem no templo, começaram a ver os cristãos, homens e mulheres simples, falando em outras línguas. Falando em outras línguas das grandezas de Deus. Veja o que o Deus missionário faz. Se revela às nações. E algumas pessoas falavam assim, mas não são eles galileus, não são eles judeus. E como eles falam a minha língua, como ele está falando, como ela está falando a minha língua, eu estou entendendo acerca das grandezas de Deus. E o Espírito Santo foi dirigindo os apóstolos. E a mensagem poderosa do Evangelho foi impactando os corações e transformando as vidas. Não sabemos quanto tempo demorou aquele culto, aquela celebração, aquela manifestação do poder de Deus naquele momento. Mas o que sabemos que ao final, creio que Pedro começou a dispersar a multidão e os crentes. Mas alguém disse, olha, e agora? O que faremos nós? E o Espírito Santo dirigiu a Pedro e disse, fala para eles que eles precisam se arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, como a igreja primitiva, como a igreja de Jerusalém e esta igreja aqui de Antioquia, nós hoje vivemos um tempo de desafios, profundos desafios de fé. Se a igreja não andar por fé, e na fé bíblica, na sã doutrina, e seguindo pela fé a direção do Espírito Santo, nada faremos que agrade a Deus. O texto sagrado diz que os que haviam sido dispersos, espalhados, expulsos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam por várias regiões, e ali começou a se cumprir, e a obedecerem por força e por violência, né? Por força de uma perseguição, começou a cumprir Atos 1:8, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Imagine, irmãos, que naquela experiência de Atos 2, do derramado do Espírito Santo, imagina que se aqueles pastores, aqueles apóstolos não estavam satisfeitos com a igreja. Primeiro dia 3.000, segundo dia 5.000 homens, depois imagina, só conta alguns dias, quantos milhares de convertidos, quantos milhares de crentes. Talvez eles tenham se acomodado e disse, Senhor, tem muito trabalho aqui. Para que eu vou me preocupar com a Judéia, com Samaria e essa história de confins da terra? É muito longe. Nós não temos avião, não temos internet, não temos meios de transportes suficientes. São estradas, são caminhos. A minha Mercedes, o meu jumentinho é muito devagar. Não dá para caminhar muito. Eu estou conjecturando, mas talvez alguns tenham pensado. Senhor, nós estamos num lugar estratégico. No dia das festas dos judeus, vem pessoas de muitas nações, e aqui nós pregamos o Evangelho. O senhor não viu como aconteceu? Há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, quando o Senhor cumpriu a promessa no dia de Pentecostes,
os milhares que foram salvos. Então a igreja começou a esquecer do mandato, da grande comissão. Começou a esquecer que o derramar do Espírito Santo foi um derramar que impulsionava a igreja, que impulsa a igreja a missões, e não para o bem-estar espiritual, não para um bem-estar congregacional meramente, mas o avivamento é para impulsionarmos a missões, a evangelização, a paixão pelos pecadores perdidos. Se você ler Atos 1:8, lá tem um mandato, a geografia de missões. Mas exatamente em Atos 8:1, a igreja começou a cumprir aquele mandato, não por obediência, mas por força de uma perseguição. Quanto tempo se passou? Mais ou menos 35 anos. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que diz Atos 1:8? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, eles se espalharam. Mas diz o texto lá de Atos 11, que por causa desta mesma perseguição, muitos foram para outras regiões. E chegaram até Antioquia. Mas vejam bem, quando a gente analisa bem o texto, observamos que aqueles que vinham do judaísmo continuavam fechados. Não, o evangelho é só para nós só vamos pregar para os judeus. Jesus era judeu, nós só vamos pregar para os judeus. Mas diz o texto que alguns que eram de Chipre e de Cirene, portanto, gentios, não judeus, porém cristãos convertidos, lavados pelo sangue de Jesus, deve ter falado assim: vamos apartar desses irmãos judeus. Eles continuam fechados, eles não estão entendendo a ordem do Senhor. O que o Senhor Jesus nos disse antes de subir aos céus, da nossa tarefa missionária, da nossa responsabilidade com as nações. E diz o texto que eles se apartaram e foram até a cidade de Antioquia. E falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. E aqueles poucos crentes começaram a pregar o evangelho. E ali em Antioquia nasceu uma igreja. A igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia. E a igreja foi crescendo, a tal ponto da notícia chegar à igreja de Jerusalém, aos apóstolos. E os apóstolos enviam alguém, não vem um apóstolo. Eles não enviaram Tiago, Mateus. Vai lá, Pedrão, vai lá. Não me dou bem com os gentios, não. Negócio lá para mexer lá com africano, com indiano, com japonês, né, com budista, islã, não. Mandaram quem? Mandaram um obreiro da igreja. Mandaram alguém ali da igreja. Mandaram Barnabé. Deus usa quem Ele quer na igreja. Porém, Deus só usa pessoas disponíveis. Tem muitos dispostos, poucos disponíveis. Certamente, houve algum apelo no meio da igreja de Jerusalém. Quem se dispõe a ir a Antioquia? Como aquele jovem disse: Senhor, eis-me aqui, eu vou, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Deixa eu resolver os meus negócios. Mas Barnabé se dispôs e foi a Antioquia edificar a igreja, gerar uma visão nova
de ministério e de impacto mundial. Nós dissemos que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja cristã de visão global, que entendeu que é a missão transcultural e que o evangelho não é um evangelho de gueto, não é um evangelho tribal, não é um evangelho meramente para uma cultura, é o evangelho para todas as culturas e para todos os povos. E Antioquia se tornou uma igreja atrativa, uma igreja que atraía as pessoas, que atraía as multidões. E diz o texto sagrado que eles, Paulo, Saulo e Barnabé, ensinaram a numerosa multidão. E aquela igreja marcou tanto acerca da vida cristã e do evangelho, que a sociedade falou: esse povo é diferente. Vamos chamá-lo de cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. Pela primeira vez, irmão, o cristianismo já estava mais ou menos há 35 anos. Mas depois disso, pela primeira vez, um povo foi identificado como cristãos. Estes verdadeiramente seguem a Cristo, seguem os seus mandamentos, e querem e desejam e anelam que esta mensagem chegue aos outros. Não é evangelho apenas de uma cultura, é para todas as culturas, tribos, línguas e nações. Então, irmãos, o centro da igreja cristã, naquela época, se transporta de Jerusalém para Antioquia. Se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, daqui por diante, você começa a perceber, a ouvir a história agora desta igreja. Pouco se fala da igreja de Jerusalém. Começa uma nova etapa do cristianismo, porque aquela igreja de Antioquia, no capítulo 13, enquanto orava, que o seu ministério orava, a sua igreja servia ao Senhor, veio o Espírito Santo sobre a igreja e diz: olha, agora separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que os tenho chamado. E aquela igreja entendeu aquele chamado de Deus, se sujeitou ao impulso do Espírito Santo e enviou seus primeiros missionários. Quem foram os seus primeiros missionários? Os seus pastores principais, Barnabé e Saulo, para a primeira viagem missionária. E o evangelho começou a chegar às nações gentílicas e a judeus espalhados por aquele mundo romano. E nasceram as igrejas e foram se espalhando. Depois veio a segunda viagem, a terceira viagem missionária. E eu costumo sempre pensar e louvar a Deus, porque nós hoje somos resultado da obediência daquela igreja de Antioquia. Aquela igreja se sujeitou ao impulso do Espírito Santo, ouviu a voz do Espírito Santo e enviou os primeiros missionários. E o evangelho chegou até nós. Amém? Nós devemos nos perguntar como igreja. Como igreja devemos estar sempre nos perguntando: qual será o trabalho, ou qual é o trabalho para o qual Deus tem nos chamado como igreja para os próximos anos? Para os próximos 10 anos, para o que o Senhor está nos chamando? Para que direções Ele está nos mostrando para as quais devemos caminhar? Quais são os novos desafios de Deus para mim como servo e para mim como igreja, como congregação Ibrejitibá? Quais são? Quais são os seus desafios, Senhor, para nós? Qual é o seu trabalho,
Senhor, para a nossa igreja nos próximos anos? Qual, Senhor, é a sua direção? Quais são os seus planos para nós? Penso que a igreja de Antioquia fazia esse questionamento, essas perguntas para Deus. E o Espírito Santo ouvindo as orações daquela igreja, o clamor daquela igreja, percebendo aquela igreja já um tanto, num ambiente um tanto pequeno para ela, na cidade de Antioquia, o Espírito Santo veio e disse: é tempo de alargar as tendas, o todo da sua habitação, e levar este evangelho da graça às nações. Mas uma outra pergunta que devemos fazer sempre como igreja: a quem devemos eleger ou nomear para o ministério? Senhor, mostra-nos quem dentre nós o Senhor está chamando, quem dentre nós o Senhor deseja usar, quem dentre nós o Senhor deseja levar. Eu venho de uma igreja lá do interior do Pará, Igreja Batista Missionária. Uma igreja apaixonada por missões. Uma igreja pequena. Mas há alguns anos eu fiz um desafio lá na igreja, estive lá e falei: irmãos, nós precisamos fazer uma celebração aqui. Nós precisamos fazer, eu tenho a sugestão de fazermos um reencontro. E eu comecei a buscar, identificar os irmãos, obreiros, pastores, missionários da minha época e do início da igreja. E fazer contato, falar: vamos fazer um reencontro de vocacionados da nossa igreja. E marcamos para o ano seguinte. Não conseguimos que todos fossem, mas muitos foram. Muitos foram. E naquele ano eu falei: olha, eu vou aproveitar e celebrar aqui na igreja os meus 30 anos de ordenação. Sou jovem, pastor. Só 30 anos de idade. 30 anos de ordenação. E reunimos vários obreiros, irmãos, pastores, para celebrar. E eu dei uma ideia para o departamento de missões da igreja. Falei: vamos ornamentar a igreja com todas as bandeiras dos países onde a nossa igreja, esta igreja, já pisou por meio de um dos seus filhos. E para minha alegria, nós tínhamos ali 40 bandeiras. 40 bandeiras de países onde filhos daquela igreja, como pastores e missionários, já levaram o evangelho da salvação do Senhor Jesus. Muitos não vieram porque estavam fora, Burkina Faso, Egito e vários outros lugares. Mas uma igreja que nasceu numa fazenda, nasceu na roça. Uma igreja simples, mas uma igreja apaixonada pela obra missionária. Senhor, a quem o Senhor quer levantar do nosso meio para levar? A quem o Senhor quer usar, Senhor? Senhor, como serão os próximos pastores e os próximos missionários transculturais da nossa igreja? Senhor, como o Senhor quer usar os leigos, os crentes normais da nossa igreja, simplesmente como frequentadores, simplesmente como membros, como o Senhor quer nos usar. Aquela igreja de Antioquia, ela sabia da sua missão e sempre buscava de Deus a direção para a sua vida e para o seu ministério. Aprendemos com aquela igreja, com a igreja de Antioquia,
de que o ministério não é um ministério para solitários, o ministério da igreja. É um ministério compartilhado. É o ministério do Espírito Santo. Quando o Senhor chamou a Isaías, Ele não disse: olha, Isaías, você quer ir por mim? Eis que te envio. A voz do Senhor bradou no templo. Claro que tinha muita gente naquele templo, na adoração ao Senhor. Mas Isaías ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá conosco? Quem se dispõe a fazer parte da minha equipe, do meu ministério, para falar ao povo de Israel? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E veja bem que o ministério da igreja em Antioquia era um ministério multicultural. Os pastores ali, os líderes, não eram só formados por gentios. Tinham judeus, tinham pessoas de várias classes sociais, tinham africanos. Quando fala assim, Lúcio de Cirene, esse era árabe, do norte da África. Quando fala Manaém de Barnabé de Chipre, onde está Chipre? Uma ilhazinha ali na Ásia Central. O Manaém era judeu, ele vinha, era um homem que servia no governo de Jerusalém. Era um oficial do governo. Saulo era de Tarso. E Simão, ou Lúcio, era do norte da África. Então Deus já estava usando africanos, árabes, judeus, gentios, mostrando que a sua igreja é multicultural. Amém? O Senhor usa mineiro, baiano, capixaba, gaúcho, pomerano, alemão, africano, judeu. O corpo é de Cristo, nós somos suas ovelhas, e Ele usa e Ele chama a quem Ele quer. Mas havia uma característica no ministério daquela igreja, e por isso aquela igreja se tornou uma igreja de impacto global, uma igreja missionária. Aquela igreja era formada por líderes espirituais, e de diferentes histórias e contextos, mas eles encarnavam algo fundamental para o crescimento e para a vida da igreja: companheirismo, relacionamento. E outra coisa, eles eram líderes, porém líderes servos. Líderes servos. Uma outra característica daquela liderança da igreja: eles estavam sempre juntos, celebrando ao Senhor, buscando a presença de Deus, buscando a direção de Deus para a igreja e para o ministério da igreja. A diversidade, a sua diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de maturidade cristã e de conhecimento, aquela diversidade somente enriqueceu e fortaleceu o ministério. Porém a igreja era a mesma. Um mais velho, outro mais jovem, um mais branco, outro mais moreno, outro mais negro. Um com melhor preparo, outro com menos preparo, mas eles sabiam para onde eles estavam indo. Uma outra lição que podemos destacar desta igreja de Antioquia é que a oração e o jejum eram chaves
eram marcas predominantes naquela igreja: oração, jejum e relação uns com os outros, comunhão. Como é bom ter esse café da manhã aqui, pastor. Todo mês tem um café da manhã? Café de comunhão. Isso fortalece. Porque irmão fulano não veio? Vamos saber por que não veio. Vamos lá. Né? Então vamos nos animando no nosso relacionamento cristão. E sabe, irmãos, aquela igreja de Antioquia, ela nasceu de uma reunião de oração, uma reunião de comunhão, de homens e mulheres que buscavam a Deus, entender a vontade de Deus para as suas vidas. Mas tem outra coisa que aquela igreja nos ensina. Era uma igreja que vivia em missão. Uma igreja que vivia em missão. Era uma igreja que reconhecia que ela era enviada ao mundo. Amém? 19 anos, Ibrejetibá. O Senhor não levantou vocês aqui neste lugar, nessa cidade, só para esta cidade. Vocês não são igreja da cidade. O Senhor tem levantado vocês para ser igreja das nações. Amém? Por onde eu vou, eu falo da minha igrejinha lá do Pará. Os tantos missionários que já saíram. E tem passado vários pastores, mas a igreja não perdeu aquela essência. A base na qual ela foi edificada. No meu tempo já não existe praticamente 10 membros. A igreja vem se renovando, mas os fundamentos permanecem. Os fundamentos permaneceram e a igreja continua nessa visão que impulsiona, que avança. A igreja em missão é uma igreja que reconhece que ela foi enviada ao mundo. E é uma igreja que sempre busca o propósito de Deus. E participa ativamente do serviço a Deus e da obra de Deus. Não fica como o nosso hino, deitado eternamente em berço esplêndido. O que muitas igrejas brasileiras estão fazendo. Cumprindo literalmente o hino nacional brasileiro. Ou então, a música do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando alguma coisa chegar. O Senhor nos chamou para sermos proativos na sua obra. Amém? Proativos, avançar para as nações. Esta igreja de Antioquia, uma igreja que nos ensina muito sobre escutar, saber ouvir a voz de Deus. Era uma igreja que sabia, ou tinha, pelo menos tinha disposição para escutar a voz de Deus, escutar o Espírito Santo. Nós somos muito apressados. Há uma diferença muito grande entre nós, latinos, e os orientais. Você vê os orientais lá na sua meditação, passam horas ali, ó, no silêncio. Nós nos assentamos para orar, nos ajoelhamos, nem nos prostramos mais. 2 minutos o joelho já oramos, Deus já ouviu, mas não para ouvir a Deus. Eu acho que nós precisamos reaprender ou aprender a prática do silêncio. Para afinar os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvir a voz de Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala. Quanto tempo você tem parado para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo você tem parado para ouvir o Espírito Santo?
Senhor, o que o Senhor tem para a nossa igreja? Será que temos parado para fazer os nossos planos, os planos da igreja? Você, líder de jovem, tem parado para ouvir a Deus? Senhor, o que é que o Senhor quer para nós? Irmãos, vamos orar e pedir a direção de Deus. Homens, mulheres, departamento infantil, liderança, vamos ver o que Deus tem. Qual é a direção de Deus? Vamos buscar na palavra. O que o Senhor tem na tua palavra, no mapa do Senhor para a nossa igreja. Precisamos buscar ao Senhor. Buscar escutar o Senhor. Buscar descobrir a vontade de Deus. Mas também precisamos obedecer a voz de Deus. Porque muitos Deus está falando, mas não obedece. Obedecer a voz de Deus. Igreja, eu quero de vocês o seguinte: envie os pastores de vocês. Barnabé e Saulo. Não, isso não é voz de Deus, não é Deus, não é de Deus não. Não é de Deus. Não, Antioquia disse: vamos lá para o jejum e oração? Vamos buscar essa confirmação de Deus? Entenderam? Compreenderam que era Deus? Oraram, jejuaram, impuseram as mãos e foram com. E os enviaram para as nações. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades, irmãos, e facilidades hoje para levar o Evangelho. Imagina quantos anos Paulo não passou na sua primeira viagem. Sofrimentos, angústias, perseguições, cadeias. Mas ele avançou. Ele avançou. Há uns anos atrás, eu fui à Turquia. Eu fui à Turquia e fiz o roteiro das 7 igrejas da Ásia. Onde foram estabelecer aquelas 7 igrejas da Ásia. Por onde João passou. Paulo passou. Éfeso. O grande estádio onde Paulo foi julgado. E subiu aquela montanha lá em cima, estava lá a prisão onde ele foi preso. Filipos. Toda aquela região ali, eu fiquei imaginando assim, olha, se de carro esse negócio é longe. A gente chega cansado. Imagina no tempo de Paulo, que era a pé. Que era de barco, era de canoa. Aquelas estradas, aquele clima inóspito, gelo, frio, neve. Eu fui no tempo do verão, calor terrível. Aquelas cidades no pico daquelas montanhas. Pérgamo, eu subi de teleférico. Moleza, rapidinho eu estava lá em cima. Mas para subir, aí teve um colega pastor que disse: eu não vou descer, eu estou com medo, eu vou infartar. E perguntamos: quanto tempo vai dar para descer pela estradinha de escada? Alguém falou: 3 horas. Falei: vai encarar, pastor? 3 horas já está em outra cidade para chegar lá embaixo. E eu fiquei pensando quanto o apóstolo Paulo e sua equipe trabalhou para que o evangelho chegasse àqueles lugares. Mas finalizando, irmãos, algo que marca dessa igreja de Antioquia. Quando uma igreja está unida na missão de Deus, algo transborda do coração desta igreja: generosidade. Generosidade para deixar alguém querido ir fazer a obra de Deus, representando o corpo. Generosidade para respaldar aquela pessoa que está indo, para sustentar espiritualmente, sustentar materialmente, sustentar moralmente aquele que está atendendo ao chamado de Deus. Generosidade. E o que é generosidade?
Em que implica a generosidade na missão? Implica em dar, em se doar, em se ofertar ao Senhor, e ofertar daquilo que é do Senhor, que Ele te deu para administrar, para o avanço do Evangelho. Implica em abrir nossas mãos em amor em favor do outro, para abençoar outro, que jamais neste mundo, muitas vezes, o conheceremos, o veremos, o tocaremos, mas que com certeza o reconheceremos na glória como nossos irmãos em Cristo Jesus, e viveremos para todo sempre. Nas minhas andanças por este mundo, o que mais me alegra é no contato com os irmãos, ver a alegria deles e o agradecimento. Muitos me escrevem e falam de viva voz da alegria, da gratidão que tem por um missionário brasileiro ter chegado lá e revelado-lhes o evangelho da graça de Deus para eles. Porque eles viviam nas trevas e agora eles vivem na luz de Cristo Jesus. Homens, mulheres, crianças, idosos. Imagina você chegar num país, e naquele país ir para o meio de um povo que não sabe o que é cristianismo, que não sabe quem é Jesus. E depois de alguns anos, você volta lá, depois de muito trabalho, de muito sofrimento do missionário, estudando a língua, a cultura, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e através da sua vida, suas atitudes, suas palavras, revelando o amor de Deus para aquele povo. E daí a pouco começa aquele jardim de Deus florescer, com os frutos para a vida eterna. E você chega e fala, mas eu vim aqui, não existia cristãos, e agora já tem gente louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Toda vez que eu chego na aldeia de Cor, lá em Guiné-Bissau, geralmente eu chego pela madrugada, durmo de manhã cedo. Cedo é assim, 5 horas. O missionário fala assim, não venham cedo, porque o pastor chegou de madrugada, ele vai dormir e descansar. Mais cedo, 5 horas da manhã, os irmãos já estão lá na casa do missionário. Quero ver o meu pastor. Eu não sou pastor deles. O pastor deles é o missionário que está ali há 17 anos. Mas eles me consideram pastor. Eu quero ver o pastor. Eu quero ver o pastor. Imagina a alegria. Tinha uma senhora, ela faleceu agora, tem 1 ano e pouco. Chamava de Dona. Ela era a grande mãe de santo da aldeia. Aquela mulher se converteu. Mas ela passou 3 meses. A nossa igreja era uma coberturinha de palha desse tamanho assim, o salãozinho. Ao lado dos 2 quartos onde o missionário morava. Morava o missionário, sua esposa e mais uma missionária solteira, uma senhora. A divisão do quarto era um pano, era uma cortina. E aquela senhora, muitas noites, durante 3 meses, muitas noites ela ia dormir ali, e os missionários dia e noite. Foram 3 meses para ela ser liberta. Para ela ser liberta. Ela morreu há mais ou menos 1 ano e meio. Toda vez que eu chegava, ela estava lá madrugando para me ver. E a última vez que eu estive lá, ela disse, pastor, eu sei que já está chegando a minha hora. Eu já disse para os pastores, os missionários, eu quero dizer para o senhor, diga para eles, quando eu morrer,
Eu não quero que façam cerimônia. Eu quero ser sepultada com o culto cristão. Porque a família tem o domínio do corpo. E foi a primeira idosa a falecer, cristã. E o primeiro culto fúnebre cristão na aldeia. Sabe o que é isso? Você chegar no meu povo, tem o primeiro casamento cristão, primeiro batismo cristão, primeiro velório cristão, primeira criança cristã a ser apresentada, tudo primeiro. Tudo primeiro. Por isso que o missionário precisa ser bem orientado, direcionado e preparado. Porque ele que vai para um povo não alcançado, se ele começa mal, a igreja vai nascer com problema. Leva-se tempo. Leva-se anos. Porque aquele povo até hoje a língua ainda não é escrita. Mas a maioria fala uma outra língua, o crioulo. E o evangelho é ensinado em crioulo. Mas hoje é uma igreja abençoada, liberta pelo sangue de Jesus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Igreja, o Senhor te chama para as nações. Nações daqui e nações de lá. Para que o nome dele seja glorificado em toda a terra. Chama você como igreja, e ele está chamando dentro da igreja alguns para ir lá representando a igreja local e o reino de Deus. Quem se dispõe aí? Quem se dispõe aí? Você que é enfermeiro, você que é médico, o nosso pequeno ambulatório lá, a nossa enfermeira atende mais de 1000 pessoas mês. E agora só temos uma missionária enfermeira. Quem se dispõe aí? Vamos ficar em pé. Aqui Deus tem te desafiado nesses dias, de ontem para cá. Você que tem acompanhado desde ontem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero orar por você. Quem se dispõe aí? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ir com a minha profissão. Se eu não quero ir como missionário, mas eu quero dar um tempo e servir ao Senhor e servir a alguém com a minha profissão. Eu posso doar minhas férias. Eu posso tirar uma licença para ir no campo ajudar um missionário, abençoar alguém. Mas, Senhor, eu também posso ir atender ao chamado do Senhor, a esta marca, a essa inquietação que o Senhor está colocando no meu coração. Eis-me aqui. Você se dispõe? Amém? Você pode vir aqui à frente? Tem espaço aqui à frente. Quero chamar o pastor. Vem aqui, pastor Evandro. Os pastores da igreja, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar. Você vai consagrar ao Senhor a sua vida. Tá? Você que entendeu que Deus tem falado com você nesses dias. E tem um chamado para você. Certamente quando o Espírito Santo falou à igreja: estou chamando Paulo e Barnabé, eles disseram: eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou pronto. Envia-me a nós. Aleluia. Igreja, vamos orar? Amém? Estenda suas mãos para esses irmãos que estão aqui à frente.
Jovens estão se colocando diante do Senhor, num momento de consagração de suas vidas, seus talentos, seus dons, o seu ser diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Esse é o primeiro passo. Um dia eu dei esse primeiro passo diante do Senhor. O pastor Evandro também deu esse primeiro passo. Outros pastores deram. E precisamos dar o primeiro passo para começar a caminhada. Amém? Pastor Evandro. Toda a igreja orando. Estenda as mãos aqui, começa a clamar ao Senhor. Abençoar. Porque quem vai enviar a igreja, quem vai apoiar, quem vai sustentar, quem vai clamar ao Senhor é a igreja, em nome de Jesus.